Fala aí galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como nós fazemos um esboço simples e rápido e que vai dar muito resultado. Eu vou fazer o esboço que eu faço ou fazia quando eu comecei a pregar, logo no início, que realmente o esboço traz uma segurança pra gente, né? Às vezes você fica meio com medo de se perder no meio da pregação, aí você usa o esboço para te ajudar. Lembrando que no esboço você não deve colocar, pelo menos eu não coloco, toda a sua pregação. Você tem que colocar somente alguns itens para caso você venha se perder no meio da pregação, você olhar rapidamente e voltar na pregação sem se perder, ficar gaguejando. Então, esboço é mais para isso, para te trazer uma segurança. Então eu vou trazer para você um esboço que eu usaria numa pregação minha, beleza? Então galera, todo esboço, todos realmente os esboços que a gente usa são feitos por início, meio e fim. A tua introdução, o teu desenvolvimento e a tua conclusão. Então na pregação, no teu esboço, você tem que fazer exatamente isso. Na tua introdução você deve explicar o tema, explicar a mensagem, a história que você leu, você tem que explicar. Aí você entra no desenvolvimento da tua pregação, que você vai explicar o porquê daquela palavra, o que remete a nós, o que toca em nós, o que realmente quer dizer em nossas vidas. E na conclusão você faz o fechamento da tua pregação, colocando as bases de Jesus. Por exemplo, na pregação que eu vou dar o exemplo para vocês é sobre Jesus. Então vocês vão entender melhor. Então, primeiramente, vamos começar lá no início. Na tua mensagem, se você fosse pregar sobre isso, ou se eu fosse pregar sobre isso, deveríamos fazer o quê? Claro que nas igrejas hoje as pessoas sabem muito quem é Jesus, o que ele fez, mas muitas pessoas que vão não sabem. Então, se eu fosse pregar sobre Jesus, o que eu faria era, primeiramente, a pergunta: quem foi Jesus? E lá em Mateus 1, ele começa falando do nascimento de Jesus, como que Maria concebeu a Jesus, que através do Espírito Santo o fruto foi gerado, Jesus foi gerado em santidade. Vai falar que nasceu o Salvador do mundo através de Maria, que tinha que ser o nome de Jesus porque ele seria o Salvador do mundo. Então você explica isso, como que foi o nascimento de Jesus. Logo após você vem para cá. Aqui você corta esse M aqui, ó, porque realmente não era para estar aqui. Eu devo ter digitado errado. Aí você explica que Jesus viveu sem pecado, sem erro algum. Aí você começa a falar que Jesus, ele teve uma juventude que ele realmente não errou, desde pequeno ele nunca pecou, ele nunca errou nada na sua vida, ele nunca falou mentira. Fala que Jesus desde pequeno ele foi ensinado nos caminhos cristãos e desde criança Jesus ele era considerado um jovem fora do contexto, fora do normal. Porque desde pequeno Jesus já era preparado de Deus, preparado por Deus, para ser realmente, cumprir o chamado que ele tinha. Então tem que explicar o porquê que ele viveu sem pecado, porque isso vai entrar na nossa conclusão. A santidade dele, que ele teve poder para fazer todas as coisas. Então explica o nascimento, explica como que ele foi crescendo, como foi a juventude de Jesus. Aí você vem, daí a gente vai já para o meio, que é nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento. Aí você começa a falar, depois da juventude de Jesus, depois que ele começa o seu ministério, na hora que Jesus começa o seu ministério, aí nós falamos o que ele fazia. Aí a gente pode falar dos milagres de Jesus, que foram tantos e tantos milagres, curas que ele fez, coisas que ninguém podia fazer e ele fazia, porque ele foi preparado por Deus, porque ele foi direcionado por Deus desde pequeno, desde o nascimento. A origem de Jesus foi muito santificada através do Espírito Santo. Podemos falar também dos ensinamentos de Jesus, todos os sermões que ele dava, tem sermões aqui embaixo também, mas os ensinamentos que ele fazia nos montes, quando reunia todo mundo ao redor de Jesus, ele explicava muitas coisas, ele fazia muitas parábolas, e aqui ele já dava a entender que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador do mundo, através desses ensinamentos aqui.
Os sermões também do Senhor, ele dava muitos sermões através de parábolas ou algo mais direto mesmo, sermões no monte, nas sinagogas. Ele dava muitos sermões explicando o porquê que ele veio para a terra, o que ele veio fazer, se ele tinha autoridade ou não tinha autoridade, como que ele expulsava demônios, como que ele curava as pessoas, o porquê de tudo que ele tinha feito. Aqui ele explicava também que ele tinha que se entregar, que haveria um dia que ele tinha que se entregar para que nós pudéssemos também ter a salvação em Jesus. Ele tinha que morrer. Ele pregava que era o Filho de Deus, isso nós podemos colocar também se a gente fosse pregar. Ele pregava que era o Filho de Deus e os fariseus, né, as pessoas, doutores da lei da época, eles se revoltavam porque Jesus falava que era o Filho de Deus. E eles não acreditavam que Jesus era realmente o Filho de Deus, por isso Jesus tinha muito levante. Jesus sofria muitas afrontas, as pessoas testavam Jesus, falavam coisas que na lei de Moisés poderiam acontecer, só que Jesus, muitas leis de Moisés caíram por terra porque Jesus veio. Né? E Jesus, ele pagou por todos nós, por isso muitas das leis de Moisés caiu por terra. Só que os fariseus não aceitavam. Então, através dessa pregação, muitos se levantavam contra Jesus. Ele também falava para vivermos em santidade e segui-lo. Né? Então Jesus, ele foi ensinado, ele foi concebido, ele cresceu e começou a fazer o seu ministério. Ele começou a fazer milagres, ele dava ensinamento, ele pregava, ele falava que era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. E ele falava para nós sermos santificados, né? Santificados pelo poder dele. Né? Ele dava ensinamentos, primeiramente, de batizar, de segui-lo realmente, né? Porque não basta falar que somente nós somos de Deus. Temos que seguir os mandamentos, temos que seguir o que ele fazia. Aí você pode usar esse mais ou menos como o seu meio de pregação. Claro que você vai explicar cada um, tem a revelação do Espírito Santo na hora da pregação, que é uma coisa fundamental. É por isso que nós não podemos e não devemos escrever a nossa mensagem por completo num esboço e só seguir o esboço. Aqui, nós vamos sempre tomar como base para a gente não se perder muito na pregação, para manter uma linha de raciocínio. Mas o Espírito Santo ele nos mostra, ele nos revela coisas na hora que a gente está pregando que são incríveis. Então nós não devemos só se prender ao esboço. Vamos finalizar agora, vamos para o fim, para o final. Aqui nós vamos explicar no final, no momento que você já pregou que era Jesus, o que ele fazia, o porquê que ele fez. Aqui a gente começa a falar o porquê Jesus morreu. A gente pode falar, ele se entregou para que fôssemos libertos de Satanás. Nós podemos explicar que ele tinha que se entregar por nós, porque tinha uma conta a ser paga. As nossas vidas valiam muito. E o preço para ser quitado era a própria vida de Jesus. Só que Satanás, ele não imaginava que Jesus teria poder suficiente para voltar do inferno, que Jesus teve que o inferno tomar a chave da vida e da morte. Satanás, ele não imaginava que Jesus ia voltar da morte, né? Ele não pensou que Jesus iria vencer a morte. Só que Jesus, como não tinha pecado, não tinha erro, nunca pecou, nunca fez nada de errado, a morte não podia segurar Jesus. Então ele se entregou para que nós pudéssemos ser libertos. E obviamente Satanás não contava com isso. Podemos explicar também, o preço das nossas vidas, ele pagou com sua própria vida. E aquilo que eu já falei, a nossa vida tinha um alto preço que precisava ser quitado. Era como se fosse Jesus chegando para Satanás e falando, eu quero retomar o que é nosso, porque a humanidade se perdeu em Adão e Eva. Então, Deus perdeu praticamente toda a autoridade sobre nós e um elo de ligação foi rompido. Então, para quitar essa dívida, é como se fosse Jesus chegando para Satanás e falando, o que você quer para que eu possa recuperar o que é meu? E Satanás falando que eram as nossas vidas. Então, Jesus pagou com a própria vida dele. Podemos também falar do amor incondicional de Jesus. Ele morreu porque nos ama. Se ele não nos amasse, ele não teria se entregado como se entregou por nós. Muitas pessoas cuspiram na cara de Jesus, falavam mal de Jesus, fizeram coisas horríveis, cruéis com Jesus. Mas porque ele nos ama, ele não desistiu.
podemos e devemos citar isso aqui muitas vezes, muitas e muitas. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não devemos somente pregar a morte de Jesus, e sim a vida. Ele morreu, sim, claro que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então devemos também frisar muito isso. E para finalizar, ele está no céu, mas voltará para nos buscar. Aqui você já vai fazendo aquele momento de apelo, né? Olha, Jesus morreu por ti, Jesus ele entregou a vida dele por você, ele te ama, ele não teria feito isso se não te amasse. E ele prometeu que vai vir para nos buscar. Aí você começa a fazer o apelo, etc, etc. Então é mais ou menos isso. A base de uma pregação é início, meio e fim. E não tem muito segredo, não tem muito mistério não. Né? Você faz o teu início, você explica a mensagem, aí você já entra no desenvolvimento da tua mensagem e vai embora. Aí você faz o encerramento, tá certo? E galera, eu fiz esses esboços aqui com base da minha própria vida. Se eu fosse pregar sobre Jesus, eu usaria esse esboço. Então, eu tentei achar ali os esboços que eu fazia quando eu comecei a pregar, mas eu não achei. A minha Bíblia era lotada de esboço. E esboço, cara, muitas pessoas são contras. Mas eu não vejo nada demais se a pessoa só for ali, tipo, fazer um esboço para sua própria segurança, para não se perder. Porque a gente que prega, a gente tem muito medo de se perder no meio da pregação e começar a gaguejar, ficar nervoso, aí desanda tudo. Então o esboço é para você dar uma notícia, por exemplo, você ligar um versículo com a história, aí você não sabe de cabeça, você coloca no esboço. Você ligar histórias do Velho Testamento com o Novo Testamento, aí você coloca no esboço. Mas lembrando que a melhor revelação vem direto do Espírito na hora que você está pregando. Vem palavras na tua mente ali na hora e Deus vai te dando palavras. Então, claro, o esboço é muito bom, você fica mais seguro, mas não impeça de Jesus falar o que Ele quer no momento. Muitas das vezes nós podemos fazer esboços muito bons, muito bonitos, mas na hora Jesus mudar tudo. Então, claro, o esboço dá segurança para nós, eu não acho que é errado fazer, mas a principal revelação vem direto de Deus. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você venha se inscrever no canal, venha ativar o sininho para receber a notificação quando eu lançar um vídeo novo. Espalhe esse conteúdo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Fui!